Muito bem, gente. Então, para fechar o semestre, fechar o nosso curso, eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito importante que não está exatamente no Código Penal, né? Então, eu queria conversar com vocês um pouco sobre os crimes contra o meio ambiente, mais especificamente a Lei 9.605 de 98, que trouxe aqui uma novidade para o direito penal, que é muito importante que vocês conheçam, até mesmo porque está na crista da onda, todo mundo falando muito sobre isso, é importante que vocês dominem esse assunto, né? Que é a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os crimes contra o meio ambiente, de um modo geral, e daí a gente aproveita o ensejo e fecha o nosso curso aqui com chave de ouro, falando um pouco sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica, tá? Bom, o que é interessante que vocês notem, né? Que essa lei, ela não é tão antiga assim. Eu sei que a maioria dos que estão me assistindo não tinha nem nascido em 1998, né? Eu que sou velho já estava no segundo ano da faculdade, mas se a gente for pensar em termos históricos, né? Pensar que o Brasil existe desde 1500, 1998 foi outro dia. Então, o que é interessante que vocês notem, que essa preocupação com a tutela penal do meio ambiente, ou com a tutela do meio ambiente de um modo geral, ela é bastante recente, né? Não havia uma preocupação tão grande com isso no passado, por muitas razões, né? Em parte, não vamos colocar toda a culpa aqui no legislador brasileiro, ou em nós brasileiros, por desconhecimento mesmo. Tá? Então, o que é interessante que vocês observem, que durante muito tempo pensou-se que o meio ambiente era uma perfumaria, ou quando muito, né, seria algo agradável, né? Então você deixaria assim alguns lugares protegidos e com árvores, bichinhos, e para as pessoas relaxarem, irem passar os fins de semana e tudo mais, né? E no mais, podia derrubar árvore, podia matar bicho, poluir rio, que não teria problema, tá? É mais ou menos isso que se pensava antigamente, né, no passado assim não tão distante. Porque se pensava que os recursos naturais seriam praticamente infinitos. Então você podia ir poluindo, matando, e que não teria muito problema, né? Que as coisas se resolveriam por si mesmas. Tá? Então assim, um exemplo muito interessante disso é o Parque Trianon, em São Paulo. Então quem já foi em São Paulo já deve ter reparado, tem um parque muito bonito, ali em frente o MASP, na Avenida Paulista, que é o único pedacinho que sobrou lá naquela região da Avenida Paulista, da vegetação natural, né? A vegetação que realmente existia lá, né? Antes da cidade ser urbanizada, né? Então essa é uma tendência antiga, né? Então você pega, derruba tudo, né? E deixa um parque bonito lá no meio, que aí quem quiser pode comer um McDonald's lá depois do almoço e passear no parque, né? Respirar um ar puro, se divertir, né? É claro que eu não tenho absolutamente nada contra os parques, muito pelo contrário. Mas o que é interessante que vocês notem, acho que vocês sabem disso muito bem, que você deixar lá um pedaço só de árvore, né, não vai resolver muita coisa, né? Então você pega uma cidade como São Paulo, né, com mais de 10 milhões de habitantes, que tem lá um pedacinho que tem umas arvorezinhas, isso não resolve nada, né? Você vai ter aí muitos problemas ambientais em São Paulo. E a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Eu mesmo, que não sou tão velho assim, né? Eu sou paulistano, nasci em São Paulo. E eu observo, né? Cada ano que passa, São Paulo fica mais quente e fica mais seco, né? Isso que me assusta mais, a secura. Porque São Paulo, se vocês olharem no mapa, é muito perto do mar, né? Então sair de São Paulo até Santos são 80 quilômetros. E sempre foi um lugar muito úmido, né? A umidade do mar sempre chegou lá, choveu, e tanto que era São Paulo da Garoa. Eu não conheci São Paulo da Garoa, tá, gente? Quando eu nasci já não tinha mais essa garoa em São Paulo. Mas os mais antigos falam, né, que toda noite tinha garoa, né, que era muito úmido, né? E isso não existe mais, né? São Paulo não chega a ser como Ribeirão Preto, mas já é um lugar bastante seco, principalmente nessa época que, de julho, agosto, né? A gente muitas vezes acaba tendo que ligar o umidificador por conta dessa secura. E fora problema de poluição e outras coisas tantas que vocês já sabem, né? Não preciso ficar falando aqui. Então acho que primeiro foi isso, foi por um pouco de ignorância mesmo, né? Ignorância não só que acontecia aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. As pessoas não tinham noção da importância do meio ambiente, né? Então essa foi uma conscientização que foi surgindo aos poucos. E hoje o que nós temos é o que vocês sabem. O meio ambiente somos nós. Então, se você pega e derruba todas as árvores, mata todos os bichos, né? Polui todos os rios, nós morreremos, né? Então, essa é uma consciência que nós temos hoje em dia, né? E é interessante que vocês notem que isso eleva o meio ambiente a um patamar de bem jurídico penal. Porque vocês sabem muito bem, eu mesmo já falei bastante, que o direito penal é a última ratio, que o direito penal
é só para os bens jurídicos mais importantes. Então, antigamente, né, se pensava que meio ambiente não era tão importante assim, que não precisava de uma tutela penal. E hoje em dia não. Hoje em dia nós sabemos que é importante e que precisa de tutela penal sim, tá? Porque um crime ambiental, dependendo da sua extensão, pode ser muito mais grave do que um homicídio, por exemplo. Né? Porque, no limite, né, se a gente destruir completamente a camada de ozônio, por exemplo, morreremos todos, né? Todos aqui no planeta inteiro. Então, isso pode ser muito pior do que matar uma pessoa, né, um indivíduo isoladamente. Né? Paralelamente a isso, de um modo geral, também surgiu a preocupação aqui no direito penal com crimes que atingem bens difusos. Né? Então, a gente deixar um pouco de lado aqueles bens jurídicos individuais, né, e passarmos a nos preocupar com os bens difusos, com os bens aí que pertencem a toda a coletividade, né, como é o caso do meio ambiente. Então, a gente começa a ter essa preocupação nessa legislação mais recentemente. Né? E aqui no Brasil acabou chegando em 1998. Tinha lei antes? Tinha. É claro que já há bastante tempo tem proteção ambiental. Mas uma lei assim tão abrangente, né, nós nunca tivemos. Então essa, com os defeitos que tem, é a melhor lei ambiental que já existiu aqui no Brasil. Tá? E também, em grande parte, fruto de pressões internacionais. Né? Então não é só que os brasileiros um belo dia acordaram e falam: nossa, precisamos proteger aqui o nosso meio ambiente. Não, né? Na realidade há pressões internacionais de todos os tipos, vocês sabem disso, vocês veem nos jornais todos os dias, né? E isso acaba levando aqui essa proteção ambiental. Tá? Então, interessante vocês notem isso. Dito isso, vamos falar aqui duas palavrinhas sobre o bem jurídico tutelado. Então, qual que é o bem jurídico, né, que está sendo resguardado aqui? Porque vocês podem eventualmente pensar, né, que quando eu falo em crime ambiental, eu estou falando necessariamente de poluição, de desmatamento, né, desse tipo de coisa. E é claro que eu estou falando disso, mas não só. Cuidado, né? O conceito aqui é muito mais amplo do que vocês possam imaginar, né? Porque eu coloquei no material para vocês uma definiçãozinha, que vai dizer que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Isso vocês vão encontrar no artigo 3º, né, da Lei 6938 de 81. Tá? Então percebam que esse é um conceito muito amplo, que ele vai englobar aqui o meio ambiente natural, que é a ideia intuitiva que vocês têm, né? Então quando se fala em meio ambiente, vocês imaginam sempre o meio ambiente natural, né? Mas também o meio ambiente artificial, então passa também pela questão do urbanismo, passa também pela questão das cidades, e também meio ambiente cultural. Tá? Então, também tem aqui a preocupação com preservação do patrimônio cultural, né? Inclusive de construções humanas. Tá? Não fiquem com a ideia de que essa lei tutela apenas, né, árvores, rios e florestas. Tá? Não é isso. Então, interessante que vocês observem tudo isso. E também, se vocês olharem no material, vai aparecer aqui também como meio ambiente o que a gente vai chamar de meio ambiente do trabalho. Né? Que isso é importante, gente, não tem jeito. Gostemos nós ou não, a maior parte de nós passa grande parte da vida, se não a maior parte da vida, trabalhando. Tá? Então, temos nossos momentos de lazer, temos momentos para descansar, mas temos também muito momento, né, muitas situações em que nós trabalhamos. Então, esse meio ambiente do trabalho, ele também vai ser igualmente fundamental. Tá? Então, quando eu tenho um ambiente de trabalho que é insalubre, ou seja, que faz mal para a saúde, como vocês já devem ter estudado em direito do trabalho, essa é uma preocupação ambiental também, tá? E também vai aparecer tutelada por essa lei. Eu não vou ter tempo aqui de falar para vocês minuciosamente sobre todos os crimes que tem nessa lei. Mas nem há necessidade, né? O importante é que vocês tenham uma noção geral de que essa lei é bastante abrangente, né? E vai acabar englobando aqui muita coisa, tá? Não só a parte natural. Tá? Outro ponto importante aqui é falarmos um pouquinho sobre os princípios que regem esse meio ambiente, tá? O primeiro que eu coloquei aqui para vocês é o princípio do desenvolvimento sustentável, tá? Porque veja, tem uma outra questão que nós não podemos esquecer. Nós precisamos ter, né, o desenvolvimento. Precisamos ter industrialização, urbanização, tudo isso. Ninguém vai defender que nós devemos voltar a morar no meio das florestas, né? É claro que não.
Então o que se defendem é o quê? É um meio ambiente sustentável, né? Então, que eu consiga retirar recursos da natureza, mas de uma maneira que seja sustentável. Porque é claro que a natureza tem um poder, né, de recuperar o que foi destruído. Mas isso demora, às vezes, muitos anos. Então eu não posso tirar mais do que ela produz. Isso que é importante, né? Eu não posso extrair da natureza bens em quantidade maior do que ela consegue efetivamente produzir, tá? Isso é muito importante. Então, posso cortar? Posso. Eu preciso fazer móvel, eu preciso fazer papel, né? Mas eu não posso cortar mais árvore do que a natureza produz. E isso vale para tudo, tá? Então, o mar mesmo, os nossos oceanos, eles têm uma capacidade autolimpante, né? Então, assim, na maior parte das cidades litorâneas, vocês sabem disso, tem lá um emissário submarino que joga o esgoto no mar. Só que não pode ser uma coisa indefinida, você não pode pegar e jogar esgoto à vontade lá e que se dane. É claro que não, né? Então esse esgoto ele deve ser tratado e deve ser jogado numa quantidade que consiga, né, não comprometer a qualidade do mar, tá? Isso é muito importante que vocês observem aqui também, tá? Outro princípio que nós vamos ter é o princípio da participação ou democrático, que tem a ver com o Estado Democrático de Direito, tem a ver com esse mundo em que nós vivemos, né? Que vai dizer o quê? Que todos devem participar, né, da defesa do meio ambiente, né? E disso de uma maneira bastante ampla, né? Isso inclusive vocês vão encontrar na Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6, tá? Para que essas opções sejam feitas, né? Então, exatamente o que nós faremos, como será essa tutela, o que pode fazer, o que não pode deixar de fazer. Outro princípio que vai aparecer para nós é o princípio da prevenção ou precaução, tá? Que o próprio nome já explica, que vai dizer que todos nós temos o dever, né, de preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Porque, é claro, gente, mesmo que a gente saia por aí derrubando árvore, matando animais, poluindo tudo de maneira desbragada, provavelmente nós não sentiremos os efeitos disso. Quem sentirá os efeitos será o nosso neto, os nossos bisnetos, enfim, né? São as gerações futuras. É uma questão aqui de longo prazo, né? Então essa é uma coisa importante. Temos também aqui um outro, esse aqui muito usado no direito civil, vejam vocês, eu falando de direito civil, coisa não muito comum, que é o princípio do poluidor pagador, né? Então, muitas vezes, né, o que a gente consegue fazer com esse intuito ambiental? É fazer com que determinadas atividades que são muito poluentes, por exemplo, fábrica de papel, né? Fábrica de papel, vocês sabem que é um negócio complicado, né? Paguem, né? Então, seja instituída uma taxa, um pagamento, alguma coisa assim, para que elas desenvolvam as suas atividades, como uma forma de compensação. E esse dinheiro seria usado para reflorestamento, né, e outras atividades de preservação ambiental, tá? Então, isso também é bastante importante, conforme estou dizendo, tá? Mas é isso, gente. Não percam, na sequência a gente entra aqui no tema principal, que é a responsabilidade penal da pessoa jurídica, assunto que nasceu nessa lei dos crimes ambientais. Até a próxima!